Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa aula, lição 7, tá? Salomão, homem de oração objetiva. Vou iniciar pelo nosso versículo-chave. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa revista, o autor ele começa falando sobre o templo que foi construído por Salomão. Mas antes disso, nós vamos ver o tabernáculo, que antes do templo de Salomão, havia o tabernáculo que Moisés, quando ele esteve no Monte Sinai, Deus passou as orientações para ele fazer o tabernáculo, e também foi quando ele passou também as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai. E nessa mesma ocasião, então, Deus estipulou como que deveria ser feito o tabernáculo. A gente vai ver um vídeo para mostrar um pouco do tabernáculo. Episódio de hoje: o tabernáculo, um santuário no deserto. Viagem na Bíblia com Clélio. Olá, alô pessoal, estamos aqui no tabernáculo do Mishkan, em Israel. Estou de frente de uma réplica do tabernáculo construída aqui no deserto do Negev, no trânsito de Israel, aqui no Parque Tigre. Essa réplica foi construída nas medidas das discussões bíblicas do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, conforme regido na Êxodo, capítulo 25. Bom, nós estamos aqui de frente, nós temos uma porta. Você observa que a porta tem 4 cores. Temos as cores do Messias, que está à entrada, a largura da parte frontal de 50 côvados e tinha de comprimento 100 côvados. Era aqui na frente que eram mortos os animais, as ofertas que eram oferecidas na parte anterior no altar do sacrifício, os animais eram mortos aqui pelo próprio ofertante. O ofertante trazia um animal, aqui era morto, os sacerdotes eles tomavam o sangue e levavam para oferecer no altar do sacrifício. Observe também que eu estou voltado para o lado do nascer do sol. Estou de frente ao sol, para cá está o Oriente. Deus mandou que a posição do tabernáculo fosse essa. Quando eu entro no tabernáculo, eu devo estar de costas para o sol. Eu estou agora de frente para o sol. Entrando, eu estou de costas para o sol. Lá no fundo nós temos o local santíssimo. O tabernáculo está dividido em 3 partes. Está dividido, nós temos a porta, nós entramos na primeira seção, que é o átrio. Depois nós temos a segunda seção, o local santo, e nós temos a terceira seção, o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Aqui de frente, do lado do nascer do sol, nós também tínhamos o local das cinzas, que eram tiradas do sacrifício e ficavam nessa direção. Nós temos o lado norte, o lado sul e o ocidente para lá. Essa era a posição que Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo e colocasse ele exatamente assim. Lembrando que o sol era um dos deuses adorados no Egito Antigo, era um dos principais deuses, Deus Ra, e a maioria das religiões pagãs adoravam o sol. E Deus então está dizendo para as costas para o paganismo, se voltar para o eterno, para ele que está no Santíssimo Lugar. Aqui temos as 4 cores na porta, lembrando das 4 cores do Messias. Então vamos entrar, vamos conhecer agora o primeiro objeto. São 7 objetos que nós temos, 7 itens que nós temos dentro do tabernáculo. Temos o altar dos sacrifícios, temos a pia de bronze, nós temos a menorá de ouro, temos a mesa dos pães de proposição, nós temos o altar do incenso, nós temos a base da Arca da Aliança, no local santíssimo, e temos o propiciatório, que é o objeto mais sagrado, fechando 7 itens que compõem o tabernáculo.
tabernáculo. Então vem comigo, vamos conhecer todos esses itens e a parte interna do tabernáculo. Lembrando também que o tabernáculo era chamado de Mishkan, também era chamado Mishkan, lembra de local de habitação, onde Deus habitava. Ele disse que em Êxodo 25:8 ele disse: faça um tabernáculo, faça um santuário. Então a primeira palavra uma é Mishkan, a outra é Mikdash. Mikdash fala de local santo, Kadosh é santo, Mi vem de Makom, que é o local. Mikdash, local sagrado. Então Deus diz lá em Êxodo 25:8 em hebraico: Yasu li Mikdash, façam para mim um santuário. E aí ele vai falar Veshahante, que é o verbo em hebraico que diz: e habitarei, e tabernacularei. Vem do verbo shahan, que é vizinho, ou seja, vou estar junto com vocês. Veshahante Betohan. Betohan em hebraico é dentro, e ram vocês. Eu habitarei dentro de vocês. Era uma mensagem que também construa um santuário e eu vou habitar dentro de vocês. O propósito da construção do tabernáculo era nos trazer um ensinamento profundo, de uma forma didática, que todos pudessem entender que Deus queria se relacionar com o homem, Deus queria entrar e estar dentro de nós. Esse foi o objetivo principal do tabernáculo, que é Deus vindo ao encontro do homem. Então vem comigo, vamos conhecer o tabernáculo. O primeiro objeto que nós vemos ao entrar na porta do tabernáculo, estamos agora no átrio, nós vemos o altar do sacrifício. Ele está com 4 pontos, ele tem 5 cômodos por 5 cômodos, é quadrado, feito de madeira de acácia, revestido de cobre. O cobre fala do juízo de Deus. Era nesse altar que então estava sendo oferecido esses animais que eram mortos na porta, na entrada. O sangue deles era trazido até aqui e os sacerdotes pegavam e colocavam o sangue, aspergiam nos 4 chifres do altar, e também o resto derramavam na base do altar. Dentro dele tinha fogo do Senhor queimando continuamente. Eshtamit em hebraico, fogo contínuo, que nunca se apagava. O fogo que o próprio Senhor, o próprio Adonai, colocou aqui, e esse fogo nunca se apagava. Diariamente deveria de ser colocado aqui madeiras para que fosse queimado. Os sacerdotes do serviço iam tirar as cinzas, e as cinzas eram levadas para o local da cinza, que ficava do lado do oriente, para esse lado. Aqui era então oferecido o sacrifício. A simbologia desse objeto é exatamente a morte de Jesus na cruz, simboliza o juízo de Deus pago por Jesus na cruz do Calvário. Nós temos aqui também o segundo objeto. Esse objeto é a pia de bronze, que tinha água. Essa pia era o primeiro lugar que os sacerdotes vinham para lavar as mãos e os pés, para fazer o serviço do tabernáculo, seja aqui no altar do sacrifício, seja na parte interna, no local santo. Ele ficava entre o altar do sacrifício e entre a tenda da congregação. Essa parte interna também é chamada de tenda da congregação. E dentro dessa tenda, altar moedas em hebraico, tenda da congregação, a parte dela estava dividida em 2 partes: a parte do local santo e do santíssimo lugar. Vem comigo, vamos conhecer. Agora estamos na parte interna do tabernáculo, no local santo, e nós temos aqui a menorá de ouro, os 7 braços, que está do lado do sul, e temos também a mesa com os 12 pães, com 2 pilhas, representando as 12 tribos de Israel, a mesa da comunhão. E aqui na frente nós temos o altar do incenso, onde também tem 4 chifres, e se queimava incensos ao Senhor aqui, era trazido fogo lá de fora do altar do sacrifício, para queimar tanto aqui como na menorá, que tinha óleo. E a única luz que brilhava aqui nesse ambiente era a luz da menorá, do candelabro. Nós temos também, depois que nós temos o véu que separava o local santo do santíssimo lugar. Em cima nós temos as cores, veja as cores do Messias, o linho, o azul celeste, a
púrpura e o carmesim, são as 4 cores do Messias. As paredes sendo de madeira de acácia, as tábuas revestidas de ouro, as bases de prata, falando da redenção. Veja que aqui dentro não tem cobre, esse altar, tudo que é de ouro ou prata. Nós não vemos nada de cobre, porque aqui dentro já havia passado pelo sacrifício, nós pensávamos no local santo. Aqui só podia entrar os sacerdotes e também o sumo sacerdote, que eram da tribo de Levi. Os demais, que não eram filhos de Arão, eles deviam fazer o serviço no lado externo. E por fim, nós estamos no sentido do lugar do Santo dos Santos, onde o único objeto aqui era a Arca da Aliança composta da base, com um caixote de madeira feito de acácia, revestido de ouro, com 2 varais que levavam o sacerdote ao longo, e o segundo objeto, a parte de cima, a parte mais importante, que ele de ouro puro, chamado propiciatório, com 2 querubins olhando para dentro da arca, com suas asas iluminadas, aladas, formando um círculo, símbolo da glória de Deus, que mantém um círculo que enfim a eternidade de Deus. Os querubins com o rosto de criança olhando para dentro da arca, lembrando que Jesus disse que quem se tornar como uma criança não pode ver o reino dos céus. Ele entra nos 3 objetos: as tábuas da lei, assim do maná, que foi dado no deserto, e a vara de Arão, que foi assim. Então, irmãos, aqui nós vimos o tabernáculo, quando Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E Deus então prometeu estar com o povo de Israel. E ele, no Monte Sinai, quando ele mandou Moisés fazer as tábuas da lei, ele também passou a ordenança para se construir o tabernáculo. Desse jeito aí que Deus tinha pedido para construir. O homem, esse na verdade não é o tabernáculo que Moisés fez, porque eles fizeram tipo uma representação de como foi feito, mas eles procuraram fazer nas medidas, nos materiais que Deus tinha pedido. E a gente vê como que Deus é perfeito, e Ele é santo, Ele é puro, e o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E se ele tivesse pecado, lá mesmo ele ficava, ele morria. Então, tanto que quando ele entrava, tinham que amarrar uma corda na perna dele, para que se ele morresse lá, eles puxavam. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. E depois, mais para frente, a gente vai ver como que é hoje nos dias atuais, né? Hoje nós não temos o tabernáculo. E agora vamos falar também sobre o templo que Salomão construiu. Aí, Davi, na verdade, quem quis construir o templo foi Davi, não foi Salomão. Davi que desejou construir o templo ao nosso Deus, mas aí como ele era impuro, porque ele era um homem de guerra, Deus falou assim: você não vai construir o templo, quem vai construir o templo será seu filho. Então quem construiu o templo foi Salomão. E só que Davi ele preparou todos os materiais para que o seu filho pudesse construir o templo. Ouro, madeira, tudo que foi necessário ele já deixou pronto, porque Deus não permitiu ele construir. Vamos ler uma passagem onde que Davi diz que desejava construir um templo para o nosso Deus. Segunda Samuel 7:2. Vamos ler lá? Vou ler o versículo 7. Disse o rei ao
ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porquanto o Senhor é contigo. Então, o primeiro desejo, o primeiro desejo de construir uma arca foi de Davi, não foi de Salomão, mas quem construiu foi Salomão. Aí a nossa revista, ela inicia assim, então, a lição 7. O templo foi construído por Salomão, com o propósito de ser o centro de oração para todo o povo de Israel. Lá havia o propiciatório e o altar de incenso. Era um símbolo para a oração. E debaixo das asas dos querubins havia a nuvem luminosa da Shekinah, que representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Assim, casa de oração se torna uma descrição do templo. Quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, sua grande petição era que Deus ouvisse a oração feita naquele lugar ou na direção dele. Então, Deus, no início, Moisés então fez o tabernáculo. Só que era de tendas. E Davi desejou então, falou assim: eu moro numa casa bonita, um templo bonito, e meu Deus está morando em tendas. Aí ele desejou então construir o templo. E a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus estava com eles no deserto dia e noite, numa nuvem de dia e à noite no fogo, né? Na presença de fogo. Quer dizer, o Senhor nosso Deus, ele foi fiel ao povo de Israel. Ele não deixou eles um momento. De dia era uma nuvem e à noite em fogo. Ele ficava na presença, em cima da tenda da congregação. E nós vimos aí a fidelidade do nosso Deus. Ele cumpriu a sua promessa, né, que estaria com o povo de Israel o tempo todo. E agora nós vamos ver então o templo que Salomão construiu para o nosso Deus. Hoje no Viagem Comigo nós vamos conhecer esse lugar, o Instituto do Templo. Um lugar onde você pode conhecer um pouco melhor a história do Templo de Jerusalém, não só agora, mas desde a sua origem. É um passeio guiado na nossa língua, em português. Vamos lá, vamos conhecer o Instituto do Templo? Então, viaje comigo. Jerusalém é considerada uma das cidades mais sagradas do mundo, honrada por cristãos, judeus e muçulmanos. E um dos lugares mais disputados por duas dessas religiões é certamente o Monte do Templo, o Monte Moriá. Algumas décadas antes do nascimento de Jesus, o rei Herodes o Grande aplainou o topo do monte e construiu uma esplanada contida por muros com pedras gigantescas. Sobre esse patamar, ergueu grandes muralhas e reformou o Templo dos Judeus, criando uma joia arquitetônica para sua época. No ano 70, depois de uma rebelião, o templo foi totalmente destruído. Alguns séculos mais tarde, no seu lugar foi erguido um edifício muçulmano, conhecido hoje como o Domo da Rocha ou a Cúpula Dourada, um dos lugares mais sagrados para o islamismo. Hoje, os judeus são proibidos de adorar sobre o monte e, por isso, fazem suas orações no Muro das Lamentações. Porém, muitos ainda guardam em seus corações a esperança de construir um novo templo e adorar em seu interior. Isso levou à criação do Instituto do Templo, uma organização dedicada a preservar a memória e a produzir os utensílios sagrados que seriam usados
e um futuro local de adoração. O Instituto do Templo, ele foi criado com o objetivo de mostrar às pessoas a história do Templo de Jerusalém. Desde aqui, olha, dos primeiros sacrifícios, o sacrifício de Abraão, até o estado atual do templo, que na verdade foi destruído. Então eles têm várias salas como essa. Aqui é a primeira sala, que mostra uma sequência de quadros contando a história de Israel, e uma voz, no nosso caso em português, que tem vários idiomas, vai contando a história passo a passo, e você vai acompanhando. Muito interessante. E nelas são usados os mesmos materiais que foram ordenados usar no templo: mármore, ouro, cobre, prata. Vou passar agora para a segunda sala. Essa sala aqui representa o pátio. Exatamente como descritas na Bíblia, inclusive o material usado, as pedras preciosas, o ouro, as escritas na tiara, na frente dos sacerdotes, são todas iguaizinhas. É lindo. E você entende muito sobre o templo aqui dentro. Esse aqui é o altar, na menor medida possível, né? Um recipiente em bronze ali, aonde se colhiam as cinzas do altar de sacrifícios. E desse lado aqui, o tanque de água, onde os sacerdotes lavavam os pés e as mãos antes de realizar qualquer sacrifício. Esse sim está no tamanho natural dele, tamanho original dele. E a água não podia ficar aqui mais do que um dia. Se a água fosse deixada aqui mais um dia, ela ficaria impura. Então teria que ser trocada. Tem aqui os outros recipientes ajudados, está mandando de boa sala já. Esse quadro aqui é maravilhoso, né? Esse quadro mostrando o segundo templo e o altar de sacrifícios, o coro dos levitas, olha a entrada do templo, olha que lindo. A terceira sala é dedicada à parte interna do santuário. Os objetos exibidos aqui foram construídos seguindo as exatas instruções dadas por Deus a Moisés, tanto quanto ao material, ao tamanho e à decoração. Segundo os diretores do Instituto, todos estes utensílios poderão ser utilizados assim que o terceiro templo for construído e consagrado. O ponto alto da exibição é quando virtualmente deixamos o lugar santo e damos uma espiadinha no lugar santíssimo. A Arca da Aliança era o único objeto do lugar santíssimo e também o mais sagrado. Nos tempos de Moisés, guardava as tábuas com os 10 mandamentos, a vara de Arão e um jarro contendo o maná enviado por Deus. Essa Arca da Aliança é do exato tamanho como descrito na Bíblia. Para assistir o filme. Na última sala, um vídeo explica sobre a pesquisa e a criação dos utensílios, explicando a importância de seguir com precisão as ordenanças de Deus a Moisés. Logo aqui na saída.
vimos aí então o cuidado que Deus teve, né? Primeiro para construir o tabernáculo, as medidas, tudo tinha que ser daquele jeito que Ele ordenou. E agora então a construção do templo de Salomão. Deus também passou todas as medidas, o material que ia ser usado para Davi. E Davi então deixou tudo preparado, o material, para que seu filho Salomão pudesse construir o templo. Agora então vamos continuar na nossa revista, né? Assim, o templo é o lugar da Arca da Aliança. O lugar, eu estou na lição 7, está no começo da revista. É o segundo parágrafo. Assim, o templo é o lugar da Arca da Aliança, o lugar onde a graça de Deus alcança o homem que responde com fé. E o altar do incenso, lugar de oração, onde há comunicação entre Deus e o homem. É bom notar que não há comunicação em uma só direção. Salomão fala com Deus no capítulo 6, mas no capítulo 7 é Deus que fala com Salomão. Ao estudarmos esta oração de intercessão, aprenderemos os princípios que devem governar o nosso ministério de intercessão. A gente vai ver então a oração de Salomão e vamos notar que já no início a humildade de Salomão. Ele se dobra na presença do Senhor. Vamos ler 2 Crônicas 6. Eu vou estar pedindo para os irmãos estar me ajudando, tá? Na oração. Eu vou distribuir aqui então. A Tati, pela família real, tá, Tati? A sua página é 38. 38. Da revista. Tá. Vocês procuram a página 38 da revista de vocês? Ah, tá bom. O Fernando pelo templo, tá? Depois, quando eu pedir, os irmãos vão ler. Você vai orar pelo templo, que é 2 Crônicas, aí na revista tem, tá? 6, 18 a 21. A Cíntia vai ler pelo povo que tem pecado e foi exigido que jurasse, tá? Terceiro, tá? Cíntia. O terceiro você vai ler, tá bom? Da página 38 na sua revista. A Clarice, por favor, vai ler o 4, tá, Clarice? Pelo povo na sua tribulação. Deixa eu ver. O irmão vai sair agora, irmão Edson? Daqui a pouco? Eu vou deixar o irmão, não sei se vai dar tempo para o irmão ler. A irmã Fabrícia, você pega uma revista emprestada, tá? Ela já tem. Tá. É assim, pela chuva que Deus ouça a súplica do seu povo. Patrick, vai ler o 6, tá, velho? Pela atuação do povo em tempos de fome. Irmão Sérgio, 7. Pelos estrangeiros que abraçaram a fé verdadeira. A irmã Maria, 8, tá, irmã Maria? E a irmã... Esqueci o nome. A irmã mesmo. Tá sem revista? Quem tem revista aí atrás? Aqui tem. Então eu vou pedir para... Não, lá, tá aqui. Tá. A irmã leu 9, tá, irmã? Eu vou iniciar então aqui falando sobre a oração de Salomão, depois os irmãos leem a sequência, tá? E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de fronte toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Aqui é Salomão. Ele se colocou diante da presença, ele se pôs em pé perante o altar do Senhor, de frente de toda a congregação de Israel. Está sem som aqui mesmo? E estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados, como nós vimos na ilustração, de comprimento e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé,
e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel. Então aqui nós vemos a humildade de Salomão, ele era rei. Muitos de nós temos, às vezes, chega aqui na igreja, a gente não quer se ajoelhar na presença do nosso Deus, e a gente tem que se humilhar, tem que se ajoelhar, porque a palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, orar e me buscar de todo o coração, eu os ouvirei do céu, sararei a sua terra e sararei as suas feridas. Então a gente tem que se orar, tem que ajoelhar na presença do nosso Deus, nós temos que derramar, igual hoje foi feito, né, irmão Fernando? Sim. Deus já está então confirmando, né, que nós temos que nos ajoelhar, sim, não temos que ter vergonha. Se o irmão não ajoelhou e você pode ajoelhar, você ora, ajoelha, porque nós temos que nos ajoelhar na presença do nosso Deus, nós temos que nos humilhar, e ele disse, se nós buscarmos de todo o coração, ele ouvirá as nossas petições. Nós não estamos no templo de Salomão, nós não estamos na tenda, mas hoje o templo que nós temos é esse, porque nós vamos ver que o templo do Espírito Santo não é esse aqui, mas essa é a casa que nós escolhemos para louvar e adorar o nosso Deus. Então essa casa ela tem que ter reverência, a gente quando entrar na porta dessa casa, que é a casa que nós estamos separando para o culto louvor a Deus, que o culto louvor a Deus ele pode ser até numa caverna, se você não tiver uma casa. Muitos irmãos, eles não têm o privilégio que nós temos de falar a palavra de Deus abertamente, como aqui. Então, onde que está o povo de Deus? Onde que está Deus? Onde o povo dele está. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Então, onde que é a casa de Deus? Onde o povo de Deus estiver reunido. E esta é a casa que nós separamos para o nosso Deus. Então essa casa tem que ter reverência, sim. Não é o templo de Salomão, não é a tenda onde o sacerdote entrava uma vez por ano. E se tivesse pecado, ele morreria ali. E tinha que ser puxado, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Então a casa do Senhor é coisa séria, nós não devemos brincar com as coisas de Deus. Porque se não fosse tão sério, Deus estipularia tantos detalhes, tanta perfeição. Então, nós temos, quando estamos na casa do Senhor, devemos reverenciar. Porque aqui a palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aqui ele está. Então, o nosso Deus está conosco hoje, quando estamos reunidos. E Salomão, então, na sua humildade, ele se ajoelhou na presença de toda a congregação e estendeu as suas mãos para o céu. E aí a gente vai ver cada uma a oração de Salomão, que por sinal uma oração de intercessão. Existe a oração que a gente pede por nós mesmos e a de intercessão, que nós pedimos por outra pessoa. Aqui a oração de Salomão ele pede pelo povo, né? E a gente vai ver uma oração de Salomão. Tati, pode ler então a primeira? Sim. Pela família real, segundo a Crônica 6, 14 a 17. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo, nunca homem algum será cortado diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Então essa foi a primeira oração de Davi pela família real. Ele leu certinho, de 14 a 17. Agora o Fernando é de 18 a 21. Segundo Crônicas, né? Capítulo 6, 18 a 21, diz assim: Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra?
Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos a casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes que o teu nome estaria ali, para que ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Até o 21? Até o 21. Já foi, né? Agora quem é a irmã Cíntia. No tópico 3 fala assim: tem um povo que tem pecado e lhes foi exigido que jurasse. Segunda Crônica 6, de 22 a 23, que diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, ele puser juramento de maldição, fazendo-o jurar, o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu então, desde os céus, age e julga os teus servos, condenando aos ímpios, retribuindo seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Agora o 4, pelo povo na sua tribulação, porque tem pecado contra o Senhor, para que Deus se compadeça dele quando o inimigo vencer. Crônica 6, de 24 a 25. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traz-o de volta à terra que desde a ele e aos seus antepassados. Agora, pela chuva, para que Deus ouça as súplicas do seu povo em tempos de seca. Quando os céus se encerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, até o afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em quem andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Pela situação do povo em tempo de fome e pragas de várias espécies. Pegou? Você que pegou, né? Se houver fome no país, ou peste, ferrugem e mofo, se a colheita se perder por causa dos gafanhotos, peregrinos e lagartas, ou se os inimigos do seu povo estiverem na terra cercando nossas cidades, em meio a qualquer praga ou enfermidade, ouça a oração ou súplica de cada israelita por misericórdia, ou de todo o seu povo de Israel, quando se tratar de suas próprias tristezas, estendendo as suas mãos na direção deste tempo. Ouça dos céus o lugar de sua moradia e perdoe, dando a cada um aquilo que merece, pois o Senhor conhece o coração de todos. Os homens vão temer o Senhor para sempre e andarão nos seus caminhos todos os dias em que viverem na terra, que o Senhor Deus nosso antepassado. Pelos estrangeiros que abraçaram a fé verdadeira, para que Deus os proteja e abençoe. Assim também ao estrangeiro, que não for o teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa. 33. Então, ouve tu, desde os céus, do assento da tua habitação,
e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. O 8. Pelo povo em tempos de guerra, para que Deus os auxilie. Crônicas 6, 34 e 25. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa, que edifiquei ao teu nome. 35. Ouve então dos céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Pelo povo no exílio e no cativeiro, para que reconheça o seu pecado e volte para o Senhor. Quando pecar contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que com os cativares os leves cativeiro para alguma terra, remota ou visível. E na terra onde foram levados em cativeiro, tornaram-se a si e se converteram. E na terra do seu cativeiro a ti suplicaram, dizendo: pecamos imperfeitamente, fizemos, impiamente procedemos. E se converterem, de todo o seu pecado com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para que os levarem presos, e orarem para a banda da sua terra, e desses a seus pais, dessa terra que escolheste, e dessa casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então, desde o céu, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Leu até qual? 39. Aí continua ele, né? Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor, Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu juízo. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Aqui temos uma oração de Salomão, uma oração extensa, e ele orou, não orou por ele, né? Mas aqui ele orou mais por outras pessoas, oração de intercessão. Então nós também, quando estivermos aqui na quarta-feira, podemos fazer as nossas orações por nós e interceder por aqueles que precisam, vizinhos, né? Parentes, todos aqueles que a gente sabe que estão enfermos. Então é um exemplo de oração, a oração de Salomão. E também um exemplo de humildade. Aí depois Deus ouve. A revista aqui continua. Desceu o fogo do céu, depois da oração de Salomão. Desceu do fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Deus respondeu por meio do fogo, algo espetacular que já havia acontecido na história do povo. Quando Moisés primeiramente ergueu o altar no deserto, que quando Deus ele responde a oração, geralmente ele vem, né, em forma de fogo, e toda a congregação vê que Deus ouviu a petição, e a Bíblia diz que as pessoas eles se ajoelham de pavor quando vê aquele ato do nosso Deus descendo em fogo e manifestando a glória do nosso Deus. Então, primeiramente, ergueu o altar no deserto, quando Davi ergueu um altar nesse mesmo lugar, e aconteceria de novo numa época de decisão crucial para Israel. No altar de Elias, todo mundo conhece a história de Elias, que Elias fez o sacrifício e Deus então desceu sobre o altar em forma de fogo e sugou toda aquela água que havia em redor do altar, em cima e em redor. No Monte Carmelo, 1 Reis 18:38, a reação do povo foi imediata, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, e encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Aqui hoje em dia nós não fazemos oferta como os sacerdotes faziam de animais. Por quê? Por que hoje a gente não tem que fazer mais oferta de animais? Porque Jesus pagou. Foi Então, o Cordeiro Santo, né? Só havia remissão de pecados com sangue. Então, por isso que eles tinham que matar um cordeiro, matar um animal sem mácula e oferecer ao nosso Deus. Isso tirava o pecado do povo? Era suficiente esse sangue? Não era. Porque senão Jesus não precisava ter vindo. Era somente uma alegoria do que ia acontecer futuramente. Que Jesus iria morrer por nós, e esse realmente é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Acabamos de passar a Páscoa, né? E a gente falou para as crianças: o sacrifício não foi um coelho que morreu por nós. Que as pessoas hoje em dia, né? A Páscoa, eles falam que é o coelho e é o chocolate, e não é realmente a nossa Páscoa, não é essa. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Foi o Cordeiro. Oi? Começar desde pequenininho, porque a mídia ela fala isso, né, para vender ovos. Mas nós cristãos, nós não podemos entrar nessa história que na Páscoa a gente vai comprar chocolate, dar para as crianças, porque não é isso. A gente vai explicar para eles que o verdadeiro sentido da Páscoa foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, só eles faziam esse sacrifício, mas esse sacrifício não era suficiente. Então, o único sacrifício que foi perfeito foi o de Jesus Cristo. Ele morreu uma vez só, tanto que na hora da morte dele, o véu que separava o santo dos santos, onde só o sacerdote podia entrar uma vez por ano, na hora que Jesus morreu, aquele véu que cobria a porta, ela se rasgou de alto a baixo. E diz que esse véu era tão grosso que não tinha como rasgar. A gente vê que foi algo de Deus, algo divino. E poderia dizer, se fosse de baixo para cima, alguém diria, foi alguém que rasgou. Não, ele se rasgou de alto a baixo. E o que significava isso? Agora o Santo dos Santos está livre. Como? Nós temos acesso, através do sumo sacerdote que é Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Hoje, quando a gente vai orar ao Pai, a gente não precisa de intermediário, nós não precisamos de sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, separada por Deus. E o sumo sacerdote, que ele está de dia e noite do lado do Pai, suplicando por nós. Então, hoje nós temos livre acesso, nós não precisamos do sacerdote para matar um cordeiro por nós. Eu fico pensando, tudo isso que nós vimos, acho que os irmãos não tiveram, talvez não tinham tanta noção de como que era dificultoso para eles, cada um ir levar um animal, estar sempre oferecendo aquele animal pelos pecados. E hoje nós temos tudo de graça, Jesus Cristo já fez tudo, a gente não precisa fazer mais nada, somente agradecer a Ele pelo que Ele fez, pelo sacrifício dele, que foi suficiente para nós na cruz. Hoje a gente não precisa oferecer sacrifícios de animais, mas nós devemos oferecer sacrifício de louvor, né? Que a palavra de Deus dizemos que nós ofereçamos sacrifício de louvor a Deus, somente louvar a Deus. Então hoje nós não precisamos de sacerdotes, nós precisamos, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, Ele que está ao lado do nosso Pai, para que nós possamos, quando nós oramos a Deus, a gente diz em nome de Jesus, porque é Ele que agora é o nosso sumo sacerdote. É através dele que a nossa oração chega ao Pai. Porque nós não podemos, a palavra de Deus diz que a gente não pode falar diretamente para Deus, mas temos que, em nome de Jesus, foi Ele que fez o sacrifício por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aqui, vamos ler sobre o sumo sacerdote, que nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9. A Bíblia diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos sacerdotes, né? E nós somos também o templo do Espírito Santo de Deus. Não precisa mais ter tenda, não precisa mais ter... Nós somos o santuário. Na verdade, aquele santuário que Salomão fez, ele disse que Deus não habita em santuário feito por mão de homens. Por quê? Porque o verdadeiro santuário de Deus hoje somos nós, não é isso? Então, esse é o verdadeiro santuário de Deus hoje. Nós somos o santuário de Deus. Aí o Hebreus 9 diz, vou ler Hebreus 4:15. Fala de Jesus Cristo, que Ele é o sumo sacerdote. Hebreus 4. Quem achar pode ir. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas... desculpa, o 14, né? Tem, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança, a nossa confissão. Então, hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, não é aquele mais que apareceu ali com as pedras, as 12 pedras da tribo de Israel. O nosso sacerdote é Jesus Cristo. Então nós podemos chegar com confiança a Ele. E agora, aqui o Hebreus 9 diz assim: os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deveriam repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Então aqueles sacrifícios que eram feitos antigamente, eles não eram perfeitos, por isso eles tinham que ser feitos a cada ano, muitas vezes. E agora não há mais necessidade de sacrifício. Jesus Cristo fez o último sacrifício, que realmente é o que nos purifica de todo pecado. E agora não precisa mais de cordeiro para morrer por nós. O verdadeiro sacrifício já foi feito, Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por esse tão grande sacrifício que Ele fez. Vamos ficar de pé e vamos terminar essa aula. Há alguma pergunta? Não, né? Alguma pergunta? Então vamos agradecer a esse sacrifício que o nosso Deus Jesus Cristo fez por nós, tá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é tão bom, Pai. O Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E agora nós não temos mais que fazer sacrifícios de animais, ó Pai, mas o verdadeiro sacrifício já foi feito, Senhor. É o verdadeiro sacrifício que o Senhor aceitou, Pai, porque era imaculado, era sem pecado, e era isso que o Senhor queria, Pai. E nós te agradecemos porque Jesus morreu por nós, já fez esse sacrifício uma vez só por nós, ó Pai querido. Agradecemos por tão grande salvação. Abençoa cada irmão que esteve aqui, que essas palavras possam ficar na mente e nos corações, Pai, para dar frutos para essa vida e para a vida eterna. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.